Como é que surgiu esse tema na sua cabeça para produzir esse roteiro? Já tenho uma vivência, né? Eu tive uma cultura evangélica. Fui criado pela minha avó, ela era de uma linha evangélica bem conservadora e tu vai crescendo e vai vendo que o mundo é maior do que apenas uma igreja. E vai vendo que é uma religião como qualquer outra, que é um movimento religioso qualquer outro. O filme ele é uma discussão sobre esse movimento. Ele está discutindo, eles se discutem a si mesmo, né? Tanto é que o filme, a maioria dos personagens são pessoas que são evangélicos. Só tem um personagem que não é evangélico. E o filme, eles contam de si mesmo, né? Esse universo que é o mundo evangélico, né? Hoje as pessoas passam numa igreja e falam os evangélicos, né? Mas existe diferenças gritantes entre eles, né? Tu falou 70%, hoje se calcula assim em torno de... Olha, entre 100 uma pessoa consegue sair do vício ou se abster do vício através da fé. É um número bem, não é expressivo, é pequeno, é bem pequeno. Então. Toca na questão do dízimo também, né? Desse comércio que virou a igreja evangélica também. Eu acho que no Brasil a maioria das pessoas tem uma origem religiosa, né? Isso não tem como. Você nasce numa sociedade em que a religião está impregnada, né? E tu não escolhe. Não que eu tenha algum problema em ter nascido no lar evangélico. Mas ao mesmo tempo a religião ela não te prega aquilo que a sociedade realmente vive, né? Tu vive como é que eu diria? No âmbito do imaginário. A religião trabalha com essa coisa do imaginário, né? E você, é claro, você vai crescendo, vai destruindo os seus monstros, né? Tu vai se construindo como pessoa. E a religião vai ficando num âmbito mais particular seu. Tu vai transformando isso. Não é que você vai reciclando isso. Tu para de crer em algumas coisas, mas tu vai adaptando a tua fé em outras coisas. Mas o cristianismo, ele não é algo sozinho. Ele vive e depende do ser humano. E o ser humano é ruim por natureza. O ser humano tem os seus interesses. E a história de 2000 anos do cristianismo, quantas desgraças, quantas coisas boas também aconteceram, quantas transformações, mas quantas mortes, quantos sacrifícios, quantos pela ideologia cristã, que muitos se aproveitaram se apropriaram desse nome do cristianismo por seus interesses próprios. E hoje não é diferente, né? Hoje a nossa sociedade não é diferente. Hoje tu vê os líderes, tantos líderes religiosos aqui no Brasil, tanto ele da linha católica como da linha evangélica, aproveitando o nome da religião para o seu bel prazer, né? Para o seu poder. Essa é a maldade do ser humano, de aproveitar algo bom, que é a religião, a sua essência. A religião, na sua essência, é uma coisa bacana, que eu acho muito interessante, mas ela se transforma no monstro, né? E a intenção do filme é mostrar um pouco esse cenário da religião que as pessoas acham por bem não discutir. E que está tomando conta da minha, da tua vida, da vida de qualquer cidadão, decidindo. Então, uma coisa que começa a tomar conta e a decidir sobre minha vida, eu tenho que discutir sobre ela. Seu olhar aí como documentarista, né? Na sua observação imparcial, como é que você lida com o fanatismo nesse documentário, por exemplo? Eu acho que o problema da sociedade é que nós vivemos num grande condomínio e ainda a gente não sabe conviver bem nesse condomínio, né? Que é a questão que cada um tem que viver seu espaço e respeitar o do outro. E o fanatismo não tem esses limites. O fanatismo, ele quer que todos sejam iguais, que todos tenham a mesma postura, que todos tenham... E se isso não acontece, ele usa de modos violentos, de modo sangrento para que isso aconteça, né? O fanatismo, como acabar com ele? Eu acho que através da educação, né? Através do Estado, se existe um Estado e se propôs a cuidar daqueles que pertencem ao Estado, fazer o seu papel. Hoje no Brasil o terreno é muito fértil para que essas religiões se proliferem, né? Por causa da lacuna que o Estado deixa, por causa da falta de assistência que o Estado brasileiro não... A carência material também, né? A carência material é até a carência social, né? Você está numa sociedade individualista e você não tem para quem correr, que é o movimento, a comunidade evangélica. Essa grande Babilônia que nem eles mesmos se entendem, né? Eles brigam entre si, eles têm essa discussão, essa diferença gritante entre si, a interpretação bíblica são muito diversas. Então cria-se uma Babel onde ninguém se entende. O nosso convidado de hoje é o Eduardo Costa, que produziu o filme
Santos, uma produção que foi feita aqui em Itajaí e também em Florianópolis, que fala sobre religião, principalmente sobre os evangélicos. Eduardo, você colocou assim, balanceou aí entre não falou bem nem falou mal, colocou a realidade dentro aí da tela, né? É difícil para um comunicador fazer balancear? Falar bem, falar mal, eu tento desconstruir essa coisa do bem e do mal, né? Eu acredito que as coisas são do jeito que elas são. Bem e mal é apenas um olhar de cada pessoa, né? Eu tenho minhas críticas pesadíssimas com a comunidade evangélica, mas também tenho os meus elogios com a comunidade evangélica. A comunidade evangélica, como eu disse, ela muitas vezes ela preenche uma lacuna que o Estado não faz. Não só a comunidade evangélica, como o cristianismo em todo no Brasil, os católicos, os evangélicos, os luteranos, todas elas. Mas que isso não sirva, isso é a minha maior implicância contra a religião, que isso não sirva de interesse, sem interesse algum, que o interesse seja a pessoa. Então, as religiões hoje, elas veem isso de uma forma, de uma porta para se promoverem, para uma forma de poder, para uma forma de domínio, né? E é justamente isso que você vem analisando no filme, fazer uma análise desse cenário evangélico no Brasil. Os evangélicos têm uma expressividade muito grande e não têm uma maturidade muito bacana para a política. Aprovado uma lei que os homossexuais sejam pessoas doentes, né? Eu não tenho muita informação técnica sobre essas... Tem que haver um tratamento psicológico. Eu creio assim, um país onde a gente está com tantos problemas para resolver, com tantas coisas para se debater, dá voz a uma voz que não tem lucidez, na minha opinião. É uma voz sem lucidez nenhuma no nosso país. Então, qual a credibilidade que esses caras ou que esses deputados que se diz ser evangélico dá para a sua religião? Está dizendo assim, nós não somos lúcidos, nós vivemos numa idade medieval. Na verdade, é um radicalismo. Né? É um radicalismo e um discurso medieval. O Brasil está discutindo o que hoje? A liberação da maconha, o casamento homossexual, o aborto. Esses assuntos não vão ser aprovados. Não adianta ser discutido, porque não vão ser aprovados, não vão ser, porque existe uma força maior, tanto da Igreja Católica como dos evangélicos, que decidem isso. Então, assim, agora, uma sociedade laica, onde a livre expressão religiosa, de não religiosa também, né? Esses dias eu vi um comunicador pregando contra o ateísmo, falando que um assassino... e que um assassino era ateu, falta de Deus na vida dele, falando, sabe? Discriminando uma pessoa que não tem a mesma fé que ele. Um comunicador, um cara até tem um peso na comunicação nacional, né? Que eu acho que não tem lucidez nenhuma a falar isso, né? Claro. Então, tu vê a falta de noção da religião ou dos religiosos brasileiros que não consegue separar o Estado da sua religião privada. Religião, isso tem que ser na tua casa, isso tem que ser no teu íntimo, tem que ser respeitado e você tem que respeitar o outro para a gente ver a harmonia, né? Ou senão isso vai criar um monstro, vai acontecer como aconteceu na Irlanda, né? Hoje católicos e protestantes nem se veem, nem moram ao lado, nem se casam, nem se conversam por uma das questões religiosas, né? Então as pessoas, mas isso está longe de acontecer no Brasil. Poxa, hoje pode estar, né? E daqui 50 anos, e daqui 100 anos, e daqui... Eu quero que meus filhos, meus netos tenham um país melhor, né? Eu acredito que já existe essa prática, porque assim, por exemplo, os evangélicos, a intolerância é muito grande, né? Entre os evangélicos, generalizando isso, contra aí as igrejas de matrizes africanas, por exemplo, o candomblé, a umbanda. Então há uma separação e nem se conversa se a pessoa, entre aspas, o que eles chamam de macumbeiro e tal, né? Então já existe essa separação aqui no Brasil também, né? Mas isso desde os escravos, né? Exatamente. Assim, tudo que você desconhece, você ignora e você tem medo. Falo firmemente assim, eu como sou participante, fui criado, é a grande falta de informação. Eu vejo alguns pregadores pregando contra a informação, contra o saber humano, né? Despreza o saber humano. E tudo que temos é o saber humano. Não vem um anjo, não vem nada do céu para te colocar na tua cabeça, essa coisa de... Então todo o nosso saber é humano, né? Então,
E o desconhecer da comunidade evangélica que torna esse medo, né? Até quando se trazia os escravos e eles tinham práticas diferentes de ser cristão, né? Isso se julgava como demônio, simplificava como praticantes de feitiçarias de demônio. E até hoje perpetua isso, né? E a Igreja Universal foi uma das grandes pregadoras na década de 90, isso, né? Demonizando totalmente as religiões afros, né? Sem conhecer, sem saber a sua origem, sem saber a sua filosofia. Sempre quando eu faço coisa eu não tenho muito perspectiva, não é no sentido pessimista da coisa. Eu tento fazer e não criar muita perspectiva, né? Porque as pessoas têm uma ilusão de fazer filme ou ser um cineasta, aquela coisa do glamour hollywoodiano, né? Que não tem nada a ver, Então, eu acredito muito naquilo que eu faço e eu acho que esse é o grande motor que dá impulso ao teu trabalho. Eu não crio muita expectativa. Mas o meu intuito é colocar, assim, proliferar no Brasil, conseguir colocar Rio, São Paulo. É porque tem muita coisa boa também no Brasil. Tem muitos cineastas bons, tem muitos filmes bons. Mas eu sou mais um entre outros, né? Que quer também que o trabalho seja, que vive disso. Mas no Brasil existe muitas coisas boas também no termo do cinema, né? Mas a intenção sim é chegar lá, Rio, São Paulo, mas não tem essa pretensão, essa coisa de eu quero trabalhar. Eu acredito muito naquilo que eu faço. É meu trabalho, é aquilo que eu escolhi. Okay. Eu espero que chegue lá através dessa força, né? Dessa vontade de que as pessoas assistam, vejam o trabalho e reflita, que é o principal, né? Reflita sobre o assunto. Ok, Eduardo, queria agradecer a presença sua aqui no Painel Univale, a presença da Monique também. A gente torce aí para que isso aconteça, vá em frente, né? Que é um assunto que tem que ser discutido mesmo e tem que ser mostrado à população também, né?